Olá, você sabe quais são os parâmetros que nós devemos manter num preparo intrarradicular para retentor? É necessário que no preparo radicular, no preparo para um retentor radicular, nós tenhamos certas dimensões pré-definidas. E quem nos dá essas dimensões? A literatura, né? Nós observamos aí na literatura, nós temos um trabalho publicado na revista da PCD que fez uma revisão sobre o assunto e ali nós damos as dimensões mais comuns que nós encontramos na literatura. Então, a partir dessa revisão, nós vamos dar aí alguns parâmetros que nós devemos seguir para o preparo. É importante entender que mesmo com os retentores pré-fabricados, os retentores de fibra de vidro, essas dimensões têm que ser mantidas. E esse tipo de diretriz é apenas para o caso de dentes grandes, dentes circulares, como os dentes anteriores. É muito difícil levar esses parâmetros para os pré-molares superiores, por exemplo. Portanto, são parâmetros ideais para dentes anteriores, principalmente. Em caso de pré-molares, o ideal é se fazer um preparo mais personalizado, respeitando os achatamentos anatômicos da raiz. Então, o primeiro parâmetro é: o comprimento deve ter 2/3 da raiz. A gente faz uma medição desta raiz, exclui-se a coroa e se escolhe 2/3, se marca na nossa broca a profundidade da broca de preparo. Outro parâmetro, que é um parâmetro que nós vamos fazer, a gente tem que ter essa ideia, mas é difícil fazer isso medindo-se, mas a gente tem que ter uma noção, é que o diâmetro tem que ter 1/3 da raiz. O mesmo diâmetro, então, que o retentor tem, ele deve ter em todas as suas paredes. Deve ter um remanescente mínimo de obturação de 3 milímetros. Então, não se pode remover totalmente essa obturação. A obturação tem que ser mantida para se manter o selamento apical, então o mínimo é 3 milímetros de obturação. Não deve haver espaço vazio entre a obturação e o pino, entre a obturação e o retentor. Portanto, o espaço tem que ser o mais próximo de zero. É claro que o zero às vezes é muito difícil de a gente conseguir, mas o mais próximo de zero é o desejável. O ângulo do preparo deve ser sempre de acordo com o longo eixo do dente, sempre preparado de preferência com as brocas que nós temos hoje nos sistemas de pino, ou se você não tiver com uma broca de largo, uma broca sem corte, para que se faça esse preparo com mais segurança. E outra pergunta que é muito feita é se podemos fazer o preparo para um retentor na mesma sessão de tratamento. Nós temos vários trabalhos na literatura que mostram que sim, pode-se fazer o tratamento de canal, a obturação e o preparo para o retentor e a instalação do retentor, se for um retentor pré-fabricado, na mesma sessão. Não há prejuízo ao tratamento endodôntico por isso. Então, fazendo esse tratamento com todos os parâmetros necessários, lembrando, são parâmetros para dentes anteriores, dentes grandes, nós vamos obter o melhor do que nós pudermos obter de características físicas e mecânicas do nosso tratamento restaurador e protético. Obrigado.